A pequena vendedora de fósforos. Era uma fria noite de Natal e as pessoas passavam com seus casacos quentes, luvas e meias. Estavam todos aquecidos e correndo para chegar a algum lugar. Alguns estavam atrasados, correndo para se juntar aos seus para celebrar o Natal. Outros apressados a comprar presentes de última hora. Crianças estavam correndo nas ruas e jogando bolas de neve para se divertir. Riam, pulavam, brincavam e puxavam os pais para perto das vitrines para convencê-los a mais um brinquedo ou guloseima. Mas mesmo quando contrariados, pareciam já estar satisfeitos e muito animados, quentes e rosados. Mas nas ruas havia uma garotinha diferente daquelas outras que passavam por ali, aos bandos ou acompanhadas de seus pais. Esta menina estava de pé no meio da rua, só assistindo às outras crianças. Ela não tinha um gorro para protegê-la do frio, como os outros. Suas roupas eram finas e rasgadas, e ao invés de botas, tinha chinelos em seus pés. E esses nem lhe serviam direito, pois eram muito pequenos, ainda menores que seus pés. Ela segurava uma caixa em suas mãos e estava tremendo naquele frio gelado. Tanta energia gastava para suportar o frio que a garotinha distraída mal notou uma carruagem vindo na sua direção. Alertada pelos gritos do cocheiro, a menina de um pulo e aos tropeços se jogou para a calçada e por pouco não foi atropelada. Mas enquanto pulava, fugindo do atropelamento, um dos chinelos se partiu irremediavelmente. Mas, como para aquele chão gelado, um calçado ainda era melhor do que nenhum, abandonou tristemente o par danificado de chinelos na calçada, não tendo escolha, a não ser seguir com um pé descalço, mas agora tomada de pavor e não mais apenas de frio. Ela procurou abrigo ao lado de uma parede nua à beira da calçada. Ela abriu a caixa que estava segurando e colocou-a no chão. Olhou para as caixas de fósforos que lá estavam e seus olhos começaram a lacrimejar. Era uma pequena vendedora de fósforos. Naquele tempo, os fósforos eram bens mais preciosos do que são hoje. Mas não eram importantes a ponto de fazer com que lhes dessem atenção. Aqueles apressados fidalgos que de certo já tinham tudo aceso para lhes aquecer quando ao seu destino chegasse, ainda mais naquela ocasião, e por isso ela não conseguira vender uma única caixa sequer. Se ela fizesse uma venda e ganhasse algum dinheiro, ela poderia ir para casa e pelo menos comer uma tigela de sopa quente com sua mãe. Então ela começou a gritar com sua voz fraca, fina e trêmula e com um olhar de frio e tristeza: fósforos, fósforos, fósforos. Mas ninguém na rua prestou atenção nela. Cansada e já sem forças e esperança, se sentou ao lado da parede. Seus dedos começaram a doer por causa do frio. Ela não podia mais aguentar a dor. De alguma forma tinha de se aquecer. Então abriu a caixa e tirou um fósforo. Seus dedos estavam congelados, ela mal conseguia segurar o fósforo. Com suas mãos tremendo, ela acendeu um fósforo e eis que uma luz quente e alaranjada absorveu completamente a pequena, que passava o fósforo de uma mão à outra para as mãos aquecer. E de repente, suas mãos não estavam mais frias. Ela encontrou-se na frente de um fogo ardente, olhou para o fogo e começou a sonhar. Imaginava estar sentada em frente à lareira, em uma bela sala, vestia um suéter de lã, botas peludas nos pés e um gorro na cabeça. Estava tão quente que ela começou a suar, mas de repente, após o fogo do fósforo ter se apagado, aqueles doces sonhos também desapareceram.
Seus dedos pequenos começaram a congelar outra vez, e então ela acendeu outro fósforo, e naquele momento o vento frio soprou e o apagou imediatamente. Seus dedos pequenos começaram a congelar outra vez, e então ela acendeu outro fósforo, e naquele momento o vento frio soprou e o apagou imediatamente. A menina se virou de costas para a rua, bem próxima da parede, para proteger a chama, e acendeu mais um fósforo. Com o fósforo aceso, cobriu o fogo com as mãos e continuou a olhar para o fogo, hipnotizada pela chama quente. A parede à sua frente então se abriu, e dentro havia uma grande sala, onde havia todos os tipos de alimentos sobre uma mesa. Uma toalha branca e candelabros de prata iluminavam a sala como a luz do dia. Ela olhou para a mesa e viu ali um grande pedaço de carne suculenta. Imediatamente pegou um pedaço de carne e colocou em sua boca. De repente já não estava mais com fome a pequena vendedora de fósforos, que ao escolher outro pedaço estendeu a mão. Mas o fósforo se apagou muito rápido, queimando a mão da pobre menina. E assim que ela jogou fora o fósforo, o banquete e a sala desapareceram, e a parede fria apareceu outra vez à frente da pequena vendedora de fósforo. Sem se importar com a queimadura que doía menos do que o frio, a fome e o desconforto que sentia, acendeu o mais rápido que pôde outro fósforo. Agora ela estava em um sonho ainda mais belo e perfeito. Estava sentada debaixo de uma árvore. Em uma noite de verão, olhando para as estrelas, ainda estava quente, apesar de que era noite e ela não conseguia tirar os olhos das estrelas. Nunca tinha visto o céu e as estrelas tão claras e brilhantes como agora. E então, de repente, ela viu uma estrela cadente e ouviu uma voz: "Lá vai outro de nós, deste mundo para a eternidade." Era a voz da sua avó, reconheceu. Ao olhar para o lado, lá estava sua avó a repetir: "As estrelas cadentes são almas indo para o céu, minha querida." Sua avó ficou visível por um breve momento e depois desapareceu. O fósforo havia se apagado. "Vó, por favor, não vá." Acendeu rapidamente outro fósforo. E ali, mais uma vez com a avó, aquecida pelos fósforos, ela esqueceu que estava congelando de frio no meio da rua e começou a sonhar. Mais uma vez. E toda vez que acendia um fósforo, sentia como se estivesse vendo a sua avó e ouvindo a sua voz, e juntas olhando as estrelas brilharem como nunca. E assim, ela passou a acender fósforo após fósforo, e o ambiente era iluminado com a luz do dia, e ela nunca tinha visto a sua avó tão bonita antes. Seu rosto amoroso a fez esquecer todos os dias frios e amargos que tinha passado. Ela não queria que este momento terminasse, então ela rapidamente acendeu fósforo após fósforo. Assim, pôde manter sua avó na frente dela, e essa estendeu os braços para segurar a mão da pequena vendedora de fósforos, e elas começaram a voar juntas para o céu. A menina sentiu um súbito alívio. Não havia mais frio ou fome naquele momento. Outra estrela cadente passou à frente delas. Na manhã seguinte, as pessoas que passavam na rua paravam para ver aquela garotinha coberta de gelo, recostada na parede, os olhos placidamente fechados e com doce sorriso no rosto. Ela tinha um monte de fósforos queimados ao seu redor, fósforos que com suas chamas lhe proporcionaram sonhos vívidos que ninguém jamais sonharia. Gostou desse conto?
Para ouvir mais e nos ajudar a levar um montão desses contos para as alas infantis dos nossos hospitais gratuitamente, clique no botão do nosso projeto Seja o Fósforo no site Leio Pra Ti ou procure nossa página Seja o Fósforo no Catarse. A propósito, Leio Pra Ti, tudo junto, sem espaço. Leio Pra Ti.